Oi, gente, muito boa noite. Quem já estiver por aqui, se puder me dar só uma confirmação de que tá dando pra escutar direitinho. Gente, então boa noite pra quem tá chegando, sejam muito bem-vindos. Oi. Gente, então hoje vamos para mais um quadro, né, do nosso papo de parto. E hoje a gente vai receber a Michelle. Eu vou só esperar mais um pouquinho e daí eu já chamo ela aqui para começar a conversar com a gente. Lembrando que a intenção, né, dessas lives é realmente a gente conseguir conversar um pouquinho mais a respeito de vários cenários de nascimento para realmente dar, né, para quem tá aqui nos vendo agora ou depois, novas perspectivas. E a gente não ficar ali bitolado, né, de que só um jeito é possível. Então eu vou aproveitar aqui que a Mi entrou e vou chamar ela aqui para participar com a gente. Deixa eu ver. Oi, Mi! Oi, Tudo bom? tudo Tudo bem, certo. você? Bem também. Ai, que bom. Ai, que saudade. Faz tempo que a gente não se vê, né? Verdade, verdade. Faz bastante tempo que a gente não se vê, né? E as últimas vezes que daria pra gente se encontrar, deu alguns encontros e eu não consegui. Não tem Nos encontros, problema. né? Sim. Mas faz um tempinho mesmo que a gente não se encola, embora a gente sempre esteja aí um olhando as É, stories. assim, a gente não pega pra conversar, assim, horas, né? Mas a gente tá sempre ali meio que trocando uma informação, né? Viu, Mi? Faz um ano e... Um ano, né? Um pouco mais de um ano e 3 meses? Dois? Um ano e um mês e Um meio. mês. Um ano e um mês e meio. Eu tinha Eu sei que quase... a Maria começou a caminhar agora no feriado. E eu parei para contar. Ah, Eu tinha um mês, um ano, um mês e 15 dias. porque esses dias eu tava assim, né, no meio, eu sabia que tinha sido no meio do ano passado, mas aí eu tava ali assim, tá, mas foi quando, assim, exatamente, né? Porque querendo ou não, a gente perde, né, um pouco assim, Sim, sim. E aquela semana, tu tava numa semana assim, bombando de bebê. tava bombando Foi, de bebê, bombando. foi no dia 23 de julho que a Maria nasceu. É, mas sabe que essa semana não tá muito diferente, Mia, assim, ó, até segunda tem que vir mais uns 3 bebês, então eu tô meio, mas tudo certo. Mi, obrigada, tá, de ter aceitado conversar com a gente, assim. Eu sempre, né, tava falando ali antes de você entrar, mas o intuito das lives realmente é trazer várias perspectivas, né? Trazer várias histórias para as pessoas irem percebendo que não tem só um caminho e também para a gente trazer outros momentos que não são só momentos assim trágicos, né? Porque é o que a gente sempre conversa. Quando a gente Sim, fala com mulheres que estão grávidas, é sempre história de coisa que não foi legal, de, enfim, histórias que a gente fica ali meio, ai meu Deus do céu, né? Então, sim. o intuito é a gente trazer assim umas histórias mais pra cima. E uma coisa que eu tava lembrando também é que o teu caso foi uma indução, né, Mi? Foi uma É, indução. e acho isso muito legal, assim, hoje eu tava pensando, relembrando o parto, porque normalmente as pessoas também têm muito medo da indução, né? Induções. Então, o fato de ter sido uma indução, acho que vai também trazer umas informações aí legais para as pessoas. Mas então tá, Mi, então fica à vontade para começar contando um pouquinho aí de como foi esse processo para vocês. Uhum. Assim, a nossa gravidez, ela foi planejada, né? Aquele negócio, planejada entre aspas, né? Porque a gente vai lá, vamos engravidar, a gente decide, vamos engravidar, beleza. Mas aí tem aquela coisa ao meio tempo, né? Quanto tempo isso vai demorar?
né? E quando eu fui no ginecologista, vi todos os exames e tal, né? O médico me disse, olha, pode demorar de 6 meses a um ano, mas pode ficar tranquila. E no meu caso, no mês seguinte, eu estava grávida. Então foi assim, meio que, né? Um planejado, mas a Maju já queria vir assim, fazia Isso um tempo, aí, ela já tava ali na porta. isso aí. E aí já vinha assim há algum tempo, né? Daí resolveu ter filhos e tal, né? Havia um tempo já estudando um pouquinho, conhecendo um pouquinho, porque até então o conhecimento que eu tinha era aquela coisa bem, bem assim, de alguém que está totalmente fora do mundo materno, fora do mundo da obstetrícia, né? E querendo ou não, né, Bia, hoje em dia, para a gente ter um parto minimamente respeitoso, minimamente humanizado, tem que se cercar de uma equipe muito boa, tem que se cercar de pessoas que queiram o mesmo que você queira, sabe? E tem que se informar. É o meio mais seguro de se conseguir chegar a esse objetivo final, né? Uhum. E aí eu estava estudando um pouquinho sobre vias de parto, trocando uma ideia com meu marido e tal, né? Eu disse, olha, pelo que eu vi, pelo que eu li, pelo que eu estudei, a via de parto natural é a via mais adequada para o bebê, para mim, né? Recuperação, porque querendo ou não, uma cirurgia, uma cesárea, lógico, uma cesárea ou um parto seja diferente do que a mãe planejou, não diminui essa mãe em Uhum. aspecto algum, né? Não torna ela menos mãe, né? Isso fique claro. Mas assim, hoje em dia a gente sabe que o número de cirurgias eletivas, de cesáreas eletivas é muito alto, é muito grande. E muitas vezes, até eu vi isso semana passada, estava lendo sobre, exatamente sobre isso, que às vezes a mulher fica sem opção, ela acaba tendo uma cesárea sem opção. Mas como sem opção? Porque assim, a informação que chega para ela não é uma informação completa. Então ela não consegue formar uma decisão baseada em informação, em conhecimento científico, em números, em por que, que o parto em si, via normal, ele é mais benéfico para a mãe e para o bebê, né? Então, muitas vezes ela acaba indo para uma via meio que, assim, achando que foi uma opinião dela, mas que foi É, meio que induzida. sim. Então, pode falar, Bia. Não, eu só ia complementar que é exatamente isso, sabe, Mi? Muitas vezes a gente tem aquela sensação de que eu escolhi. Só que a escolha, ela só acontece de fato quando a gente tem uma informação honesta de ambos os Né? lados, né? Então, quando realmente isso acontece de ambos os lados, joia, é uma escolha consciente, como todas as outras que a gente toma deveriam ser. Agora, quando realmente a gente é podado, né, tolhido assim de algumas informações e que vão nos direcionando a uma escolha, isso gera um viés gigantesco aí, né? Então, assim, eu realmente vejo esse cenário muito, que a gente acaba expondo a mulher muito mais aos medos, né? Referentes, assim, ao trabalho de parto, e acaba meio que muitas vezes não comentando muito sobre o outro lado, né? E de novo, não que uma coisa, a mulher em si, de maneira alguma, ela vai ser menos, mais por conta disso. Até porque é o que eu sempre falo, se preparar para um trabalho de parto, se preparar para uma via de parto normal, não significa e não anula a possibilidade de ter que passar por uma cirurgia, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer e não tem preparação que veja o futuro, né? Mas a gente precisa realmente estar preparado para o que nos cabe. Então, eu acho que basicamente é isso. Só que assim, né, Mi, você é muito estudiosa desde sempre, assim, então ia muito atrás, assim. A Mi, pra quem não sabe, é advogada, então aí a gente já tem, assim,
um viés, porque a pessoa vai atrás mesmo para saber. E eu acho isso muito interessante, porque realmente as mulheres precisam cada vez mais perceber que elas precisam se inteirar do processo, elas precisam realmente assim mergulhar naquilo e perceber o que elas estão vivendo e perguntar e não ter medo de perguntar, filtrar informações, isso é muito importante. Sim, sim, com certeza. Não apenas, porque muitas vezes a mulher acaba ficando naquela, né? Ah, eu tenho meu médico, eu confio no meu médico, no que ele me diz, eu acabo acatando. Só que o fato de você ter a informação na mão, tu consegue questionar alguns posicionamentos do médico e entender se realmente aquilo ali é viável para mim ou não, né? Sim, Então, essa é a parte da escolha consciente, né? é. Que muitas vezes a gente sabe que na maior parte dos partos em si, essa informação chega. Não só no momento do parto, mas quando o bebê chega também. Muita informação, assim, para a equipe que deveria estar atendendo, a atenção básica. A gente sabe que muita coisa depende do poder executivo, depende de todo esse apoio, de formação de pessoal. A gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, né? O buraco é bem mais embaixo. É, a gente sabe que o fato de a mãe em si, o acompanhante, que é muito importante, o acompanhante também está alinhado com o que a mãe está buscando, né? O fato de ter essas informações alinhadas, tu consegue direcionar para a tua escolha, para o que você realmente escolheu para ti. Como a Bia disse, lógico, nada te livra de lá na frente, talvez, é, por uma Uma indicação necessidade, né? real, né, de saúde. Final acabe indo para um parto cirúrgico, né? Com cesárea. Uma coisa que me marcava, assim, que eu acho que eu disse para a Bia 1.200 vezes, foi: Bia, eu não me importo de fazer cesárea, desde que ela seja necessária. Isso Indicado. eu disse para ela, eu disse para o meu médico, eu disse inúmeras vezes. Eu não me importo de fazer uma cesárea, eu não me importo, desde que ela seja necessária. Fora disso, eu ia para todos os meios, todas as alternativas que fossem possíveis para buscar o parto natural, né? Muitas mulheres acabam ficando naquela, e aí, como é que vai ser? Eu tenho medo da dor, eu tenho medo do que eu vou sentir. Será que vai demorar? Será que não vai? Uma coisa assim que eu sempre digo, que a Bia me dizia, que eu guardei no coração mesmo, e que eu digo para todas as gestantes que eu encontro, não assimile o parto à dor, ao sofrimento, né? A dor do parto ao sofrimento, porque não é sofrimento. Você está trazendo uma vida, é um momento feliz, é algo bom, é algo gostoso. Dói. Isso é algo que, assim, eu digo para todo mundo. Dói. Todo parto dói. Em algum momento ele vai doer. Vai doer. Seja cesárea, seja o parto normal, ele vai doer fisicamente, emocionalmente, enfim, porque a gente tem que renascer, a gente tem que reconstruir. Então, em algum momento ele vai doer. Em algum momento ele vai doer. Isso eu digo para todo mundo, sabe? Exato. E essa construção, e às vezes até o medo que é colocado nas gestantes, né? Ai, por que você vai passar por tudo aquele lá, todo aquele processo, toda aquela dor, né? Vamos marcar uma. Sim, sabe, Então, Mi, que isso, desculpa, isso da dor é uma coisa que eu, né, sempre bato muito mesmo na tecla com vocês, porque acaba sendo o maior medo da maioria que a gente vai conversando. E o que acontece hoje, além dessa história, né, de separar dor e sofrimento, que não são coisas iguais, a dor, ela é um processo físico, uma sensação física. O sofrimento, ele é uma percepção emocional da realidade. Então, se a gente percebe aquela realidade como sofrível, a gente vai sentir dor por ela. A maior prova disso é o quanto a gente passa por coisas que são difíceis, mas que como a gente quer muito, a gente fica tranquilo, a gente quer passar por aquilo. Agora, e coisas que a gente, ai não, essa dor aqui é insuportável. Tu nem passou, mas já tá falando que é insuportável passar por ela, né? E tem a questão também, que isso eu sempre falo pra vocês.
tem uma frase que eu gosto muito, que é justo que muito custe o que muito vale, né? O parto, ele é um evento onde a gente tá ali vivendo algo que vai nos transformar, assim, como ser humano para sempre. E isso vale muito, né? É esse renascimento, como a Mi falou, esse nascimento do bebê, esse renascimento nosso, do acompanhante, porque ele também tá vivendo aquilo tudo assim muito visceralmente, vale muito. Então, justo que ele custe também, né? Uma certa entrega física, emocional. Então, que a gente não tenha medo, assim, de mergulhar nas nossas profundezas, né? A gente tem muito esse medo, ai, até onde eu posso ir com a dor? Até onde eu aguento? Mergulha, mergulha que vai, assim. Então, é isso. E o mais engraçado, né, Bia, que o nosso corpo é tão perfeito, é uma máquina tão perfeita, que é fisiológico a gente esquecer a dor. É E tão quando a gente perfeito. vê, já quer parir de novo. Vira aquela coisa assim, né? Como a gente às vezes trocava umas ideias, que a Bia sempre dizia, as minhas gestantes assim, parir, eu paro, eu vou lá e nasce 10 filhos, porque parir é gostoso, o problema é depois. É, É criança, essa prole. o difícil é depois. Mas isso eu tenho certeza, gente, se não fosse a questão do depois, nossa, já tava assim, povoando já sabe. O momento do parto em si é um momento assim que envolve muita coisa, né? Física, emocional, e é algo muito gostoso, sabe? É algo muito interessante de se viver. Ele é tão intenso, ele exige de você uma entrega ou largar as cordas, entende? Deixar fluir, que para mim isso foi muito marcante. Porque Michelle, sou uma pessoa que gosto de ter previsibilidade, de me planejar, tudo eu tenho planilha, tudo, né? Aquela pessoa controladora, né? Aí tem que chegar lá e largar tudo e dizer, não, eu vou me entregar ao processo. Agora, seja como for, eu tô indo. É o Uhum. se jogar, sabe? Isso é transformador. Isso é totalmente transformador. Porque realmente tu não tem controle. Você não tem controle sobre aquilo. Mas o fato de você conhecer pelo que você está passando ajuda muito, 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 porque daí você consegue direcionar teu cérebro, sabe? Consegue direcionar tua cabeça. Não, eu estou passando por isso, tá? Então agora eu sei que vem outra coisa, né? Eu estou no caminho. Não, tá tudo bem, né? Tá indo, tá andando, tá Você legal. conseguia perceber isso, Mi? Você conseguia perceber, assim, as coisas, por exemplo, que a gente tinha conversado antes? E lá na hora, Muito. você conseguia ver assim, ah, nossa, tô passando por aqui, já sabia que isso ia acontecer, tô passando por aqui. Sim, sim, muito, muito. Assim, o que eu me recordo, até algo que a Bia falou também, que a gente conversou antes, acerca do tempo. A sensação de tempo é totalmente distinta, no momento do parto, do tempo real. É como se fosse um tempo diferente, É sabe? um universo paralelo. É um universo paralelo, é a Partolândia É mesmo, a assim, né? Quartolândia. Não tem como explicar, sabe? A, o que às vezes parece que foi muito rápido, na cabeça da gente parece que demorou horas, e tem coisas que foram rápidas que na cabeça da gente a sensação é diferente, sabe? Você não consegue assimilar muito o tempo de passagem, mas de hora marcada, né? Mas assim, assimilar cada evento que está acontecendo, isso você consegue. A Bia talvez lembre, eu não conseguia falar muito, meio que, né, entrou assim. E só conseguia dizer palavras curtas. Sim, não, Água, para! sai. Eu lembro de uma hora que o Juca tava sentado assim num banquinho e aí você olhou pra ele assim, sai. Tipo, sai daí, me dá esse banco. Mas água, quero, massagem, para. Mas, né? Uhum. E isso é uma outra coisa também, assim, as gestantes às vezes acham que, nossa, vão continuar verbalizando super normal durante o trabalho de parto. E não, muda bastante, né? E o ideal é que vocês nem procurem
procurem realmente, assim, formar frases longas, porque isso exige muita concentração, exige muito empenho do nosso cérebro. Então, e num momento que ele tá voltado para outra coisa. Então, deixa fluir realmente ali, fala ou não, sim, uma coisa meio robótica que tá tudo bem, tá todo mundo acostumado com isso, né? Mas é verdade. E até quando, como foi uma indução, o meu parto demorou um pouco para engrenar. Mas se eu disser que alguma mãe que eu senti alguma dor enquanto estivesse induzindo, eu minto, porque para mim essa parte foi super tranquila. Foi super tranquila. É, a bolsa tinha rompido de madrugadinha, né? E acho que foi Uhum. umas 3h30 da manhã, aí nós entramos em contato com a Bia e tal. E primeiro que eu tava com a bolsa rota, né? Que eu te falei, ó, Sim. Bia, eu acho que a bolsa rota. Tá escapando líquido. Eu acho que é líquido. E aí a Bia, não, presta atenção, se você começar a caminhar, que você perceber que cada caminhada, cada passo começa a escapar, pode ser que sim, que seja líquido mesmo. E aí naquela noite, naquela madrugada, a bolsa acabou rompendo, né? Mas eu não tinha contração nenhuma, não tinha nada. Sim. Daí a gente caminhou um pouquinho, comeu, descansou. Eu disse assim, olha, se eu não tivesse procurado a Bia antes, né, a gente ter feito toda aquela preparação anterior, talvez assim, se tivesse rompido a bolsa, eu teria saído correndo, Sim. né? As pessoas têm aquela coisa de construção de novela, né? Ah, rompeu a bolsa, tem que sair Rompeu o bolso, tem correndo. que sair correndo. É, exatamente. E assim, né? Claro, que nem a gente sempre explica, não é toda bolsa que a gente pode esperar tranquilamente em casa, né? Tanto que depois a gente foi, avaliou, tudo bonitinho. Mas assim, a gente tem, não precisa, percebeu que tá saindo um líquidozinho, naquele exato momento tem que sair correndo. Não, está tudo bem, o líquido tá claro, um cheirinho tranquilo, o bebê tá bem, se movimentando bem, tá a termo, a gente pode ali esperar algumas horinhas para ver se esse trabalho de parto começa de maneira espontânea, né? Sim, e o nosso caso foi esse. Foi Era esse. uma. Embora eu tivesse tido o diagnóstico de diabetes gestacional, ela estava controlada, porque Uhum. só com a alimentação direta eu consegui manter ela E nos foi antes níveis. das 40 semanas, né, Mi? Isso, foi antes, foi 39 semanas e 3 dias, salvo engano. Uhum. Ela estava bem, peso estava bom, então estava tudo corrido bem. O líquido, quando a bolsa rompeu, era super clarinho, estava tudo dentro dos conformes. Eu senti ela mexer. Então, assim, estava tudo tranquilo, né? Então, a gente foi conversando, trocando uma ideia, daí contatei o médico, aí, como ele também percebeu que estava tudo tranquilo, me avaliou mais ali na metade da manhã, disse, vamos esperar ver se as contrações engrenam, né? E quando eu fui avaliada, eu ainda tinha 1 centímetro de dilatação, isso lá na metade da manhã. E o colo ainda estava grosso, alto, então a gente sabia que provavelmente esperar não ia chegar, talvez, no processo que a gente queria, né? E aí a gente resolveu, optou pela indução, né? Aí acho que eu coloquei o primeiro comprimido de misoprostol, dia, daí tem que ficar lá deitadinha, meia horinha, Deitadinho uma quietinha. horinha. Uhum. E aí depois, aí eu e a Bia fomos conversando e tal, porque a Bia estava naquela correria de muitos bebês. De muitos Aquele bebês. dia. Eu não lembro quantos comprimidos de misoprostol foram, Mi. Só Foram dois? dois. Foram dois. Porque Aham. começou Aí, de noite, né? Eu lembro que o trabalho de parto começou à noite, né? eu coloquei o segundo comprimido, era 5h30 da tarde. Aham. Aí tu tinha que ir pra casa tomar um banho e Isso, eu lembro. tu veio primeiro, aí como já fazia um tempinho que eu tinha posto misa, eu disse, vamos esperar um pouquinho e daí a gente faz um exercício, eu vou pra casa tomar um banho e depois eu volto. E aí a gente se exercitou um pouquinho, né? E as contrações ainda continuavam lenta, né? Estavam lenta. E o meu colo não tinha, assim, evoluído, né? E aí eu lembro que a Bia foi para casa e pra dar aquela descansada básica, que eu acho que não deu muito. Eu lembro que a hora que eu tinha. Eu lembro assim
assim, eu deitei na cama, me ligaram. Bia, pode voltar. Tô voltando. Porque foi muito engraçado, sabe? Porque, assim, querendo ou não, o meu trabalho de parto efetivo foi muito rápido. Foi muito Foi rápido. muito rápido. Não deu 4 horas, E né, Mi? não deu, Não porque deu. quando as coisas começaram a engrenar ali, era uma perto, eu comecei a senti-las bem, assim, era perto de umas 8, 8h30. E depois aí a coisa começou a engrenar. E eu lembro que eu fui conversando contigo e com o Jonas. E aí lembra que eu falei que eu tava sentindo cólica. Isso, lembro. Ai, não, eu não tô com contração, eu tô sentindo uma cólica. Pois então, porque assim, aquela contração inteira que vinha das costas, endurecia a barriga, né? Ela tava mais espaçada, mas eu tava sentindo uma cólica assim, cada pouco, né? E aí, até eu lembro que o Jonathan chegou antes, né? O nosso obstetra Sim. chegou antes. E aí, ele também tinha me pedido desculpa. Olha, as contrações estão meio devagar, mas eu tô sentindo muita cólica. Daí ele já imaginava que não fosse cólica, né? Que eram as Aí, contrações. quando chegou na porta, eu lembro que eu falei pra ele, disse, olha, eu tô esperando os intervalos das contrações, mas não tá tendo. Tá? Aham, e ele me olhou, mas isso daí não é carinha de cólica, é contração mesmo. Então, Meu essa Deus, parte super assim, foi muito rápido. engraçada. E aí ele já me avaliou, acho que era uma perto de umas 10, 10h30, eu É, eu tava com. lembro que me chamaram perto de umas 10. É, Que eu aí eu lembro que a tava com gente 3. conversou, aí você me falou assim, não, Bia, pode descansar um pouco porque eu tô sentindo uma cólica. Daí eu falei, bom, então a hora que ficar um pouco mais intenso, me chama. E aí, quando ele me ligou, eu pensei assim, nossa, mas o que Mas já? aconteceu? Não, eu pensei, o que aconteceu, né? Daí fui correndo, mas é bem isso. E ali deu 10h30, quando eu fui avaliada, tava com 3 para 4 centímetros. E a Maria nasceu era 1h30. Então foi muito rápido, foi muito rápido. E na minha cabeça, eu tinha me preparado para um parto de 10, 12, 15 horas. Porque aquele negócio, se prepara para o pior e espera o melhor, né? Uhum. Porque você consegue condicionar a tua mente, né? Olha, vai ser Sim. trabalhoso, vai ser algo que você vai demorar um tempo, né? Então, na minha cabeça, eu tinha me preparado para algo mais longo. Tanto que a Bia e o Jonatas me diziam, Bia, ela tá aqui. E eu olhava assim pra Bia, Eu tá nada. lembro disso, a gente falando, tá aqui, ela tá aqui. E você falando, não tá nada, vocês estão me enganando. Mas um sinal que as mulheres, aliás, têm muito medo, que é o cocô. Quando eu percebi a saída do cocô, eu disse, não, ela tá aqui, ela tá saindo. Ela tá aqui. Conhecimento é tudo. Isso aí. E aí, muita gente tem medo, né? Gente, eu me importo. Não querendo Normal. me expor. Não me expor. E tudo bem, é super comemorado esse momento, porque daí realmente a gente sabe que o bebê tá chegando. É, porque assim, eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, né? Que é algo fisiológico, né? O bebê tá passando ali, é um canal justo, né? Então, embora você vá no banheiro antes e realmente dá vontade de ir no banheiro antes do parto evoluir, ainda Uhum, assim pode acontecer, né? E sim. no meu caso foi o que a minha cabeça, tipo, não, realmente, ela tá aí, ela tá aqui, ela tá saindo. E aí tem a etapa do ciclo de fogo que daí a gente percebe, não, realmente, ela tá ali. Aí o médico me disse, olha, eu tô vendo, é cabeluda, ela tá aí. Então, mas era muito engraçado, porque assim, embora eu não conseguisse verbalizar muita coisa, sabe aquele meme da mãe quando levanta cedo tomar café e tá resolvendo mil e uma coisa na cabeça? A Uhum. cabeça da gente fica assim, sabe, pipocando. Não, mas agora, eu tô fazendo isso. Mas é isso que a Bia me falou. Verdade, agora
eu acho que a Maria tá chegando mesmo, nossa, a Maria tá chegando, sabe? Então, embora você fica ali internalizando tudo, a tua cabeça meio que dá uma pipocada, sabe, de assunto assim, aleatório, né? E, e logo ali, depois que ela começou a coroar, foram alguns puxos, né? E eu lembro que também a Bia me falava, Mi, você vai sentir vontade de empurrar, né? Você vai saber quando é hora de empurrar. E realmente, é, quando vinha a contração, é uma vontade espontânea. E é o momento certo de empurrar, né? Porque se Sim. você faz força fora da contração, a chance de lacerar, a chance de sofrer uma lesão é muito maior. É muito maior. E E. não adianta. Basicamente, você vai estar fazendo força para nada, né? Dá força. Porque quem é o motor que empurra o bebê para baixo é o útero, né? O útero é a força motora do trabalho de parto. Então, se naquele momento o útero tá ali numa boa, respirando um pouco, pegando fôlego, não vai ser a gente que ficar ali, vai tentar alguma coisa, né? Só vai descansar, de fato. Então, aproveita e descansa também, né? E eu lembro que quando eu fui avaliada e o médico me convidou para ir para a sala de parto, ele disse, vamos indo para lá, vamos se ajeitando por lá e tal, né? E vamos ver como que vai. E aí ele logo me ofereceu o chuveiro. E eu pensei, cara, eu tô com 4 centímetros, se eu ir pro chuveiro agora, depois não vai resolver. Porque não, é muito cedo ainda para ir no chuveiro. Eu pensei, fiquei um pouquinho, daí eu vi que a dor começou a apurar de novo. Eu disse, não, acho que eu vou pro chuveiro. E fui pro chuveiro. E o chuveiro amigo fez o seu milagre, né? O chuveiro amigo fez o seu milagre, porque auxilia muito, 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 tanto na e a posição que eu fiquei também. Quando eu falo, eu conto para as pessoas, a minha filha nasceu no chuveiro, todo mundo me olha assim, como assim nasceu no chuveiro? De No quatro hospital, apoios, né? todo mundo olha assim, sabe, apavorado, como se fosse algo de outro planeta, de outro mundo, assim. E, infelizmente, né, a gente sabe que a realidade hoje de muitas mulheres é ser obrigadas a parir em posições que não são nem apropriadas para o parto, né? Fisiologicamente atrapalham o andamento do parto, às vezes são induzidas a se posicionarem de formas que não ajudam em nada, né? E nesse aspecto, assim, eu tive muita liberdade. Eu estava de 4 apoios na bola de pilates, né? As primeiras contrações eu estava em pé ainda, apoiada no meu esposo, que inclusive ele disse que eu dei uma surra nele. Ele disse que eu dei uma surra nele, que eu estava acabado no outro dia. Porque você faz uma força além do imaginável, né? E eu tive muita liberdade. O médico me pediu se eu queria mudar de posição, só disse que não, continuamos ali. E eu fiquei de 4 apoios na bola de pilates, né? Embaixo do chuveiro. Então, para mim, assim, foi a posição mais confortável que eu encontrei. Eu não conseguia ficar deitada. Deitada para mim não tinha condições. E sentar eu já não conseguia mais me virar. Para mim, eu estava já meio cansada. Assim, parto é maratona. A Bia sempre me dizia, É, parto é maratona. Parto é maratona. E então a gente se prepara, né? Tem que se preparar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tudo isso, sabe? Você preparar não só o teu físico, mas a tua cabeça na tua para cabeça. esse momento, né? Para que você se torne mais resiliente àquele momento, para que você aceite e se entregue a ele, né? Que você realmente, que foi o que eu disse, né? Solte as rédeas, né? E se entregue àquele momento. E quando eu conto, assim, que ela nasceu no chuveiro, às vezes o pessoal acha que foi um parto em casa. Mas não foi. Foi em âmbito hospitalar. E a Maria nasceu super bem. Ela pesou 3,230 kg, salvo engano. Era um bebê super saudável, né? Eu Ah, lembro que até bebê, a P, eu lembro que até a Pede quase não conseguiu chegar, foi muito porque rápido. A hora que foi, né? exatamente, a hora que o parto evoluiu, foi.
E eu, na minha cabeça, eu tinha esperado, estava esperando a Maria para as 6 horas da manhã do outro dia. Não esperava que ela viesse. Ela veio 1h15. 1h15. Então, parto ativo mesmo, a gente pode contar ali de 10h30 para frente. Então, tem Sim. poucas horas. Tem Sobrou poucas horas. madrugada. Ela só esperou virar a madrugada ali e veio, né? E Sim. foi uma delícia poder dividir esse momento. Eu lembro que eu e meu marido, a gente levou uma caixinha de som pro hospital. A gente dançou no quarto. Quando a gente conta esse tipo de coisa, as pessoas ficam assim abismadas, sabe? Porque não é algo do cotidiano, né? Não é algo que as pessoas estão acostumadas. E isso é algo que a gente precisa mudar, e muito assim, né? E Muito. hoje, mais imersa nesse mundo, né? A gente consegue, como tu diz, a gente ouve tanta história ruim, né? De pessoas que passaram por situações tão desagradáveis, assim, na hora do parto, que às vezes acabam nem querendo mais ter filhos em razão daquela memória que Sim. construiu, sabe? Daquela experiência, né? Aquela experiência, exatamente, exatamente. E, assim, isso acaba sendo, de certo modo, até triste, assim, porque, cara, é um momento de tanta felicidade, é um momento de uma coisa tão boa, a chegada de uma criança, de um bebê, para uma família que, assim, acaba levando essa pessoa a construir uma memória que talvez não fosse bem assim, né? Não Não faz precisasse ser jus, né, ao momento que ela podia ter vivido. exatamente, exatamente. Então, assim, eu fico bem feliz pela história de parto que a gente construiu, porque foi bem bacana. A gente teve muita cumplicidade, lógico, eu e a Juliana, a gente teve que alinhar muita coisa. O Juliano ia nas consultas, só não foi ali porque a gente pegou a época de pandemia, né? Então, nas Uhum. últimas ali, a gente não entrar no consultório. Mas em todo momento a gente estava alinhado, estava trocando ideias, né? Essas informações que eu pesquisava também trazia para ele, eu digo, inclua o acompanhante, né? Porque você precisa ter alguém que te auxilie nesse momento, porque na hora do parto, nem sempre você vai estar lúcida o suficiente para decidir, para tomar uma decisão, para dizer, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, né? É. Nem sempre você consegue expor de forma lúcida e Assertiva, né? clara, né? Ativa, exato, É. exato. Antes ali eu tava. Antes de chamar, né, Mia? Agora é 7h40, eu acabei um encontro de dolagem com um casal. E aí, quando eu terminei, assim, agora o marido me falou. Ele fez assim: Nossa, como é que tem gente que vai pro trabalho de parto sem saber tudo isso? Aí ele fez assim: Nossa, na primeira coisa, na primeira golesminha que ela perdesse, assim, no primeiro sinal de tampão, eu já ia levar para o hospital, né? Então, isso que a Mi falou é muito importante, porque o que acontece? Normalmente, a mulher estuda bastante, né? Se aprofunda um pouco mais sobre o assunto, só que o acompanhante, por isso que eu sempre peço para o acompanhante vir junto. Se o acompanhante não sabe, no momento que o trabalho de parto começa, por mais que a mulher tenha a noção daquilo, tenha a ciência, vai ser ela que está numa posição de vulnerabilidade ali, falando, não, não precisa, não é nada. Aí o marido fica, não, mas temos que ir, é importante, não sei o quê. E aí muitas vezes a gente tem uma internação precoce, ou não digo nem uma internação precoce, mas assim, um desgaste mesmo de vai e volta, vai e volta, vai e volta. E isso acaba aumentando muito a expectativa, o cansaço, a ansiedade, meio que para nada, né? Podia ser evitada essa situação. Então, realmente, a mulher ela precisa de um ponto de apoio e o acompanhante ele é esse ponto de apoio e é o porta-voz daquela mulher naquele momento também, né? Então é importante isso que você falou. A gente precisa estar todo mundo alinhado. A gente ali, todo mundo forma um time. E eu sempre explico isso para vocês também, né? Que é um time de revezamento, não é um time que se ganha sozinho. Então é como se fosse um jogo de bastão. Não adianta nada você ter um Bolt no seu time e uma tartaruga. Precisa todo mundo estar correndo mais ou menos, que daí a gente consegue revezar o bastão e chegar, né, ao lugar que a gente deseja. Se uma pessoa sabe muito,
Mas para quem ela vai passar o bastão mais ou menos, já vai ter o nosso resultado comprometido, né? Exato. E o fato do acompanhante estar alinhado, ter informações também, deixa o acompanhante tranquilo. O fato do acompanhante estar tranquilo tranquiliza a gestante. Então, tudo isso são coisas que juntas levam a um resultado mais positivo, né? Uhum. É, assim, né? Sem sombra de dúvidas, o parto natural traz inúmeros benefícios para o bebê, ele tem contato com anticorpos já no nascimento, o leite materno é mais fácil de fazer a Golden York, né? Os hormônios necessários para que o leite desça são ativados mais fácil quando você entra em contato. Uhum. Às vezes as mães têm medo mas eu vou fazer, entrei, fiz o trabalho de parto, mas acabei indo numa cesárea, foi em vão. Não Perfeito, foi. amiga. Perfeito. Isso O fato de entrar em trabalho de parto, isso ativa inúmeros hormônios necessários para depois, o bebê também. Então, exato. é algo que às vezes, como eu disse, essa informação não chega, Não chega. sabe? E isso. E como é triste ainda a gente escutar, por exemplo, assim, né? Porque acontece, às vezes a gente realmente passa por um X horas em trabalho de parto e acontece alguma coisa nesse meio do caminho que ocorre uma indicação de cesárea. E aí, às vezes, a gente escuta de família, né? De pessoas muito próximas, assim, nossa, mas se era para você ter feito uma cesárea, por que você não internou antes e já não fez? Gente, e primeira coisa, eu acho isso de uma insensibilidade, assim imensa, sabe? Imensurável. Porque você pegar uma mulher que acabou de parir uma criança, seja do jeito que for, e aí você ainda pegar esse momento de fragilidade e ir ali, sabe? Parece que cutucar assim, poxa, não. Falta assim um pouquinho de tato, mas enfim. Agora, falta também realmente um conhecimento por trás daquele assunto, porque você chegar numa pessoa que fez de tudo para passar um monte de benefício pro bebê dela e assim, anular tudo isso, sabe? Não faz o Uhum. mínimo sentido. Então, realmente, as mulheres precisam estar muito conscientes de que entrar em trabalho de parto, aguardar o início do trabalho de parto, passar por contrações, é responsável, sim, pela liberação de N hormônios, né? N cascatas aí que vão beneficiar muito, tanto ela quanto o bebê, como esse conjunto, né? Porque agora os dois entenderam que estamos nascendo. Então, Isso aí. Isso era algo assim que eu até quando a Maria ainda estava na barriga conversava muito. Converse com seu bebê, converse. Eu dizia para ela, filha, nós temos um trabalho para fazer, a gente vai fazer juntas, tá? A mamãe vai estar aqui, eu vou estar aqui te esperando. E realmente, assim, parece que foi algo, um trabalho em conjunto. E é o que acontece no e trabalho da é o que acontece, porque a gente faz a força, faz a contração, mas o bebê também tem que achar um caminho. Então, exatamente. tem tudo isso, né? E ali a Maria, a gente teve um esforço conjunto para chegar nesse esperado parto, né? E a gente fez babysitting, porque a Maria não tinha virado ainda, lembra? Uhum. 38 já, e a Maria não tinha virado. Ou perto de 38 Eu acho ali, que era e a, perto, acho que era umas 37, 36 e meio, mais ou menos. e a Maria ainda não tinha virado, e eu tava naquela parto, eu quero tentar. E a gente fez babysitting, fez exercício, fez de tudo um pouco, né, Bia? Eu acho que esse esforço valeu a pena. Vale, É vale. algo assim que não tem como mensurar, sabe? O quanto foi positivo para a gente. Eu, no dia seguinte, eu estava caminhando pelo quarto dela, cera. Assim, estava, né, um pouco cansada no início da manhã, porque realmente o trabalho de parto em si, ele te deixa mais Nossa. cansada. Mas eu estava Toma ativa, um banhão depois. isso, exatamente, conseguindo me mover, né? E aí já preocupada com outras coisas, né? De estabelecer a amamentação e tudo mais, né?
E, bom, até hoje meu bebezinho ainda mama. Então Mas é assim, algo que segue firme. É outra coisa, né, Bia, que você entra para o mundo materno, você entra num mundo assim que é um universo extremamente vasto, de muita informação. E para tudo você tem que estudar. Eu sempre digo, sim, gente, faz semana estude, porque isso evita que você caia na mão de médico que não esteja preparado, de médico cesarista, que você não caia na mão de uma equipe que, que te acabe praticando violência obstétrica, porque a gente sabe que hoje é muito comum, muita mulher passa por isso. Violência neonatal também é muito comum, procedimentos desnecessários com o bebê, enfim, N coisas, né? N coisas. E hoje, ainda, embora a gente tenha legislação que proteja, tenha andado um pouco nisso, ainda se constrói, né, uma ideia de que a cesárea é melhor que o parto normal. Ainda se constrói. Muitas vezes para facilitar a vida de profissionais para encaixar um parto numa agenda. Então é complicado isso, sabe? É muito complicado. Encontrar profissionais que estejam disponíveis para tentar o parto natural efetivamente, hoje em dia é coisa rara. O que não deveria ser, né? O que não deveria, mas a gente sabe que é uma luta grande. Hoje a gente sabe que para conseguir ter um parto minimamente humanizado, é muita informação. Para que você consiga amamentar, você precisa ter muita informação. muita informação, porque senão você acaba perdendo a tua amamentação, achando que o problema foi você, e na verdade o problema foi o suporte que não te trouxe informação, né, de como conduzir. Necessária, né? Exatamente, acabam colocando a fórmula na frente do leite materno ao invés de tentar resolver a amamentação, né? Uhum. Então, assim, é um mundo paralelo, é um mundo É, completamente paralelo. E tem, assim, muita informação boa hoje na internet, né? Então, graças a Deus, o movimento está crescendo. O sim. movimento está crescendo. E assim, é um trabalho de formiguinha, né, Mia? É uma coisa que a gente vai ali fazendo de pouquinho em pouquinho, trazendo. Só que é aquilo, de pouquinho em pouquinho, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então a gente vai assim, de pouquinho em pouquinho. E uma coisa que eu percebo muito é a disponibilidade também das pessoas. Porque eu acho que eu tenho uma gestante minha que ela me falava uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é a chave, a gente só vira a chave do lado de dentro. Então, tem Exatamente. muitas chaves que às vezes a gente fica ali numa porta batendo, não, isso aqui é melhor. Gente, se a pessoa não tá ali disponível para realmente assim escutar, conversar, fazer uma troca saudável, você pode bater nessa porta o quanto você quiser. Essa fechadura só Exato. abre de dentro. Então, Claro. eu vejo que cada vez mais também as mulheres, né, elas estão abertas a conversar sobre isso, disponíveis emocionalmente, porque de novo, a gente não pode assim impor, né, uma coisa a alguém. A gente pode mostrar, como tu falou, a informação tá aí, a gente tem tudo quanto é lado, então não é difícil, né? A gente não é um acesso assim que, nossa, você tem que fazer uma busca para achar alguma coisa. Não, vai ali e dá uma digitadinha no Google, já vai vir uma informação. E a informação é a mesma coisa, vai, para mim, enquanto fisioterapeuta não é um confronto ruim com o profissional. É um direito. Então, se chega, por exemplo, vai, passava um exercício para mim, né? Ai, meu, vamos fazer exercício. Bia, por que eu tô fazendo esse exercício? Não tem problema nenhum o questionamento. Ah, tá fazendo esse exercício por conta disso, 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 disso. Não é que a pessoa não possa perguntar o porquê que a gente está tomando determinada conduta com ela, né? Então, eu acho que a informação é muito isso, buscar realmente um diálogo aberto com a equipe que está te atendendo. Eu acho que é um dos princípios, assim, né? Com certeza, com certeza. Mi, É algo muito valoroso, né? sim, com certeza. A gente começou, na verdade, a nossa conversa do avesso, né?
porque a gente começou direto falando a gente pulou tudo, assim. Mas vamos direto pro parto. Mas é porque, apesar do parto da Maria ter sido um parto rápido, foi um parto intenso e que vale realmente a gente pular para ele, né? Mas, Mi, o que que você sente, assim, falando um pouco a respeito, né, de como que foi essa preparação mesmo pro dia do trabalho de parto? Porque também, às vezes, as pessoas têm muito isso de que, vai ser só chegar lá e deu tudo certo. E não é. O trabalho de parto exige uma preparação prévia. de preparação prévia. Então, eu já, quando descobri a gestação e tal, após a liberação do mês, né, os primeiros meses ali eu aguardei, eu comecei a fazer pilates, né? Porque, gente, eu sempre fui muito sedentária. Então, eu sabia que eu tinha que me preparar de alguma forma, né? Então, voltei a fazer exercício, que fazia um tempo que eu estava parada, que eu também tenho um problema na coluna, então não era todo exercício que eu podia fazer. Eu tenho hernia discal, né? E então tinha também esse cuidado um pouco, por isso que eu tinha me afastado de academia, né? E eu tinha feito uma cirurgia fazia um ano, justamente pensando em engravidar. Então houve uma preparação prévia muito antes. Então, eu fiz a cirurgia na coluna, né? Descomprimi o disco, para que eu pudesse ter, como eu sabia que não podia também investir em muito qualquer tipo de medicação durante a gestação, né? Então eu tinha que ter esse cuidado de ter um alívio ali do nervo ciático, pelo menos para aguentar bem. E aí fui para atividade física, né, para o Pilates, que era uma das atividades que eu estava liberada para fazer durante a gestação, e por indicação médica também a fisioterapia pélvica. E aí eu cheguei na Bia. Mas antes de ir para a fisioterapia pélvica, eu já estava é, cogitando a hipótese da doula, né? Já tinha conversado com algumas pessoas, já tinha entendido o quão importante é ter a doula por perto, ter alguém que possa te instruir, te encher de informação e que esteja ali disponível para você. E aí eu cheguei na Bia. Aí eu cheguei até a Bia e a Bia foi o pacote completo, né? Físio, doula, enfim. Psicóloga, aquelas sessões de fisioterapia que eram assim, meu Deus do céu, cedo, 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 frio, frio, frio. Eu ia às 7h30 da manhã, tirava a Bia da cama, porque eu não tinha outro horário que eu conseguia ir. E era um Enfim. invernão, né, Mia? Não! A Maria nasceu uma semana antes do dia mais frio do ano. Ela nasceu no sábado, da sexta para o sábado, e na quarta-feira da próxima semana fez um frio assim horroroso. Então era Eu tive frio, era parto frio. também. Aquele dia teve parto também. Verdade, naquele dia você teve parto também. E então a gente começou a fazer a preparação da fisioterapia pélvica, a gente fazia uma vez por semana, né, Bia? Era, né? Uhum. Uma vez por semana. E agregado com os exercícios em casa. Então, esse se preparar, tem que fazer, a gente fazia teminha, tá? E É, a Bia fiz toda algumas. sessão é a mesma coisa. Fez exercício? Fiz. Aham. Aí no meio do tempo eu peguei Covid, lembra? A gente teve que Verdade. praticar alguns exercícios respiratórios, mas Ah, é verdade. assegurar essa parte, né? Porque eu Uhum. fiquei 3 semanas assim, meio uma Bem leixona, mal. né? Uhum. Uma leixa, eu tive início de pneumonia, né? Então, até a gente passou uns perrengues aí na gestação também, não foi só Passou. flores. É. E eu sempre brincava, né? Eu dizia, gente, vocês acham que gravidez é puro luxo? Não, gravidez, gestante e perda de dignidade, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E, e eu lembro que, assim, era muito proveitoso, né, Bia? Porque todo o exercício que a gente vai fazer, a Bia sempre explicava, olha, isso é para isso. Nos encontros também de dolagem, aí quando a gente começou a fazer a dolagem, eu procurei a Bia, era cedo, né, Bia? Acho que eu tava com uns Cedo. 4, era Cedo, cedinho, aham. né?
É, a Então, a gente gente começou os encontros com 25 semanas de doulagem, mas aí né, a gente começou bem antes, né? é, e daí a gente conseguiu se programar bem bacana, assim. Bem, E aí eu lembro que a gente fez os ensaios preparatórios, inclusive de posições, treinos, vocalização. Então, isso tudo auxilia, sabe? Auxilia muito, sim. muito. Lembro que eu ria um monte, né? Assim, com a Bia, porque a gente trocava muita ideia, né, Bia? Muita. E essa questão de ir treinando as posições, porque querendo ou não, quando a gente fala assim para a mulher, olha, você pode escolher a posição que você quiser. Só que muitas vezes a gente não tem no nosso imaginário quais são essas posições. E é aquilo, a gente só faz o que pelo menos em alguma vez passou na nossa cabeça. Se uma coisa nunca passou na nossa cabeça, a gente não vai fazer, né? Então, é, mostrar as posições não é no intuito de. Eu brinquei hoje ainda, falei, não é um box de crossfit que a gente fala, ó, faz 10 desse, 10 desse, 10 desse. Não. Mas é no intuito de te dar opções, realmente. Então a gente fala, olha, tem essa posição, tem essa posição, tem essa posição, essa posição. Na hora, não é a gente que vai dizer, faz isso. Mas você ter esse leque disponível vai te dar autonomia para você testar e escolher, né? Como tu colocou antes, não conseguia ficar assim, mas fiquei assado. Então você vai procurando posições dentro desse universo que você já sabe e acha que fica mais confortável para ti, né? Não, e até assim, tu consegue, dentro da tua possibilidade ali no momento, encontrar uma posição confortável e também fisiologicamente favorável, né, Bia? Porque eu Uhum. lembro que você explicava pra gente, olha, se você for ficar assim, vira o pé para dentro. Se for ficar sentado, Uhum. eu, Sim. na minha cabeça, jamais ia imaginar, não saberia que virar o pé para dentro abre a pelve, Sim. né? No E senso treino inferior. fora. É E porque aqui, na verdade, né, quando eu pegar minha pelve de mentira, a gente tem aqui, não sei se dá pra ver esses dois ossinhos aqui. Esses dois. Tô conseguindo ver? Esses dois sim. ossinhos são os ossinhos que a gente senta em cima, né? Que a gente sente um de cada lado do bumbum. E quando o bebê tá passando por esse finalzinho aqui, ele tá comprimindo, ele tá passando entre esses ossinhos. Então, pra gente conseguir afastar esses ossinhos aqui um do outro, fazer esse movimento assim, a gente consegue fazer isso levando o nosso joelho para dentro. Então, até, né, quem quiser testar em casa, pode testar. Segura um ossinho de cada lado e leva o joelho para dentro, que a gente sente que faz esse afastamento aqui. Então, isso quando o bebê já está saindo realmente, ajuda. Sim, sim. E você ter essa informação antes, de antemão, facilita muito, porque na hora do parto, como você disse, se você for tentar explicar para uma gestante que está lá na partolândia, né? Ah, ó, faz com a perna assim, porque assim vai ser bom, assim vai ser melhor, assim a fisiologia vai. Cara, a gestante não sabe nada. Na verdade, na Partolândia, eu acho que no primeiro, oi, tudo bem? Presta atenção aqui um pouco de uma pessoa estranha, ela já vai olhar, tá louca? Não, é. Exatamente. Assim, ter essa informação prévia, porque como eu disse, o cérebro da gente, embora às vezes você não consiga verbalizar, ele fica pipocando as informações, sabe? Fica ali girando no 360, sabe? E fica passando aquelas informações na cabeça. E isso, ter essa certa previsibilidade ajuda, sabe? E aí você sabe que você está no caminho, tipo, é um, é um up, assim, não, realmente, estou no caminho, vou chegar lá. E Eu isso acho que são ajuda, as ajuda. placas da estrada, né? Em vez de você estar entrando, Exato. andando numa estrada sem placa, você falar assim, ó, é por aqui, você vai andando, tá, mas é por aqui, será que eu tô certo? Será que eu já me perdi? Tô indo Ah, onde? exato. Quando você tem umas já marcado mais ou menos as sensações, é como se essa estrada tivesse indo placas que fossem te falando. Você tá a 50 metros, você tá a 30 metros, você tá a 10 metros. E Isso isso dá aí. realmente um up. Quando a gente treinou o Epinou, né? Eu sei que tu disse que tem algumas gestantes que não gostam de fazer
que acham ele desconfortável e tal. Assim, não é a coisa mais confortável do mundo, realmente. Mas é algo que te dá uma boa Percepção. ideia de percepção. É palpável, né? É palpável aquela sensação. E tu consegue, depois, no parto, perceber. Não, realmente, eu cheguei na fase do expulsivo. Dá para perceber que, como vocês chamam, né? O ciclo de fogo. Cheguei na fase do expulsivo. Então, todo o caminho que a gente fez, todas as coisas que a gente fez previamente, tem um fundamento, tem um porquê, e foram base para levar até o resultado final que a gente queria, que a gente ficou, né? Logicamente, a gente sempre também comentava, né? Eu vou fazer um parto. Qual parto? Não sei, mas eu vou fazer um parto. Exatamente. Não sei, né? Exato. Então, as pessoas também vinham me pedir, né? Ai, você vai tentar parto normal? Eu disse, sim, a gente vai tentar. Ou você não dizia, não, eu vou fazer o parto. Qual parto, eu não sei, né? Sim. A nossa ideia é tentar o parto normal, mas se não for possível, né? Se É, houver essa necessidade, né? necessidade. Essa história do tentar, até uma coisa que esses dias eu tava conversando, assim, acho que eu tava conversando com uma outra gestante, assim, que aí a gente tava fazendo até uma analogia de uma viagem, né? Porque, de novo, não que tenha. Desde o momento que a gente começa a se preparar para uma coisa, a gente sabe que aquilo pode acontecer de um jeito diferente. Isso é óbvio Uhum. para tudo na vida. Até é menos comum, mas acontece de gestantes que, por exemplo, querem viver uma cesariana, mas aí entra em trabalho de parto, é super rápido e aquilo vira um parto normal. Então ela se programou para uma coisa, mas no meio do caminho aquilo, opa, e virou outra. Então a gente pode, nada está no nosso controle de fato, é uma ilusão, né? E a gente meio que se prepara baseado nisso. Então, assim, quando a gente fala, vou ter um parto normal, não é porque essa mulher está em negação e ela acha que é impossível a ideia de uma cesariana. Claro que não. A gente aqui é todo mundo adulto, crescido, consciente, né? O que acontece é a mesma coisa se você for fazer uma viagem. Você não vai fazer uma viagem e fala assim, então eu vou tentar viajar. Não, você comprou o bilhete, você tem a data marcada, você reservou o hotel, você vai viajar. Você sabe que pode acontecer alguma coisa. E aí, se acontecer, beleza. Mas se chega alguém e te pergunta e fala, você vai viajar? Você fala, vou, né? Então, assim, a mesma coisa. Se chega alguém e E aí, fala, por você quer mais parto? que você planeje, ela não vai sair exatamente como você planejou. Por mais que você Exatamente. visita tal lugar, tal lugar, tal lugar, talvez naquele dia não dê tempo. Talvez aconteça outra coisa no meio do caminho, Vai estar sabe? chovendo, numa outra coisa. Coisas que não estão no teu controle. E esse Exatamente. perder o controle na hora do parto é muito bom. É muito bom. Por quê? Porque precisa haver uma entrega. A partir do momento que você começa a meio que brigar com essa tentativa de controlar ou brigar com o que está acontecendo, não aceitar o que você está passando, isso torna tudo muito mais difícil. Tudo muito mais difícil. Né? Então é complicado. A gente sabe que a gente cria expectativa, assim como numa viagem. Uhum. Ai, como eu vou fazer aquilo, né? A gente Exato. cria expectativa e é completamente normal. Agora, o que a gente tem que entender, a gente tem que se abraçar, se acolher e dizer, não, ok, cheguei até aqui, ok, beleza, então vamos embora. Se eu tenho que fazer, vou conseguir fazer o parto, ok. Se eu tenho que ir com uma cesárea, ok, Sim. né? O importante é eu estar bem, o bebê estar bem, a felicidade da chegada não vai ser diminuída, vai ser a mesma. Sim. Então, é algo assim que realmente, para a mulher é complicado, a gente entende essa expectativa. A mesma coisa quando quer amamentar, não consegue, enfim, por N motivos, né? O parto também, porque é muito esperado, muito desejado, é muito aguardado, né? E isso tudo, às vezes, acaba, até de certo modo, afetando a expectativa com a realidade, né? Sim. E a empresa entenda que foi menor ou não foi capaz, o que está muito longe disso, né? E é Muito, muito. muito.
Muito bom. É muito louco isso da expectativa, porque assim, a gente vive numa geração, assim, numa sociedade que fala o tempo inteiro pra gente, ai, não cria expectativa. Cria um burro, mas não cria expectativa, né? E a expectativa, ela faz parte do ser humano, gente, para as coisas mais pequenas. Se a gente, desde o momento que a gente pede um X, a gente espera que esse X venha gostoso. E se esse X vem ruim, você já fica, ai, poxa, o X veio ruim. Então, eu acho que a primeira coisa é não se cobrar ser uma pessoa não humana, porque só robô não cria expectativa. E olha lá, né? O, o resto cria. Gente, meus cachorros criam expectativa. Então, assim, é natural Exatamente. do ser vivo criar expectativa. Ponto. Agora, a gente precisa saber o que vai fazer com ela. Então, criei expectativa sobre isso. Até aqui é saudável, mas eu preciso ter em mente que essa expectativa não me garante uma certeza. E outra, é natural também que em alguns momentos da vida a gente passe por coisas que às vezes a gente não consegue lidar sozinho. E para isso existe uma coisa maravilhosa que é pedir ajuda, né? Então, assim, olha, tá muito difícil. Eu realmente, assim, fiquei muito chateada que eu não consegui viver uma coisa que eu me preparei tanto. Para isso existe amigo, existe psicólogo, existe rede de apoio, existe doula para desabafar, né? E outra coisa, existe principalmente respeitar o seu próprio tempo de processo. Porque é muito ruim, assim, quando a gente está vivendo um processo de recuperação, de quebra de expectativa, e vem alguém e fica falando quase assim, né? Olha, já deu sofrer disso. Vamos mais rápido que isso aí já deu. Gente, só quem sabe quando dá ou não dá o tempo da gente passar por um processo é a gente mesmo. Então, né, licença poética aí para que se eu quiser ficar triste, ficar triste. Né, Bia? O falar sobre isso ajuda a assimilar. Então, você vai construindo aquela história e assimilando ela. Então, isso é plenamente aceitável. Que permita-se falar, permita-se dizer, construir essa história para ti e guardar ela no coração. Porque você Sim. precisa assimilar isso. Com certeza, precisa. Mas assimila no teu tempo, construa no teu tempo, procura ajuda se você vê que não, isso aqui não tá legal, eu não tô contente com o que eu fiz, o que eu me tornei, ou como isso me afetou. Uhum. Então, isso precisa ser trabalhado. Você enterrar isso lá dentro não vai resolver, você só coloca embaixo do tapete, mas não É, resolve. E a forma como você assimila isso te impulsiona para frente, te impulsiona para a com vida, né? certeza. Eu acho que É tudo principalmente a gente, exatamente, entender que não tem história boa e ruim, tem a sua, né? Do mesmo exatamente, jeito que aí na maternidade, como tu falou, né, Mi? Entrou na maternidade nossa, é vasto. Então, assim, não dá pra gente falar, nossa, meu filho andou com 1 ano, com 12 meses, o meu andou com 11, então, eu sou uma mãe horrível, porque eu criei uma expectativa, eu fiz de tudo pro meu filho andar com 10 meses e ele não andou. Gente, não dá. Então, existe a gente lidar com a história realmente possível ali, né? E o que a gente tá fazendo? o ajuste expectativa à realidade é algo assim que a gente sempre tem que estar meio que procurando antenar, né? Regular. Exemplar, exatamente. Tipo, a minha expectativa está compatível com a realidade que eu estou vivendo? É o esperado? Com a chegada do bebê, eu às vezes vejo promessas absurdas aí na internet de um bebê de 2 meses dormir a noite toda. É uma expectativa irreal. É uma expectativa totalmente irreal, né? É um bebê. O esperado é que o bebê acorde 5, 6, 7 vezes durante a noite. E você se preparar para isso, você saber que essa é a realidade, se o bebê acordar 2 vezes, você vai ficar pulando de você. Porque aí você consegue perceber, não, realmente o esperado é isso. Estou dentro da realidade. É uma realidade fácil ou difícil, né? Você consegue assimilar, não está fácil para mim, mas eu sei que é essa a realidade. E a gente vai com aquele mantra materno, né? Vai Vai passar. passar. Sim. Esse mantra rege o mundo materno, né? Vai passar, e um que eu gosto muito também é: isso aqui tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Bom, Bom,
Eu me recordo que eu tive que fazer dieta, né, por causa da diabetes gestacional, né? Que tinha que controlar e tal, tinha que cuidar. Olha, eu vou te dizer, eu sou a pessoa que odeia fazer dieta. E eu só consegui fazer a dieta e cortar inúmeras coisas do meu cardápio habitual, né? Eu só consegui fazer porque eu sabia que tinha data marcada para o fim, com o parto. Com o parto terminava, né? Então, Sim. você saber ou vai passar ajuda Ajuda muito. muito, muito. Muito. Mi, São fases, né, Bia? São saudades. fases. Mi, meu bem, acho que vamos encerrando nossa live, que nós já estamos aqui já faz 70 minutos. E eu preciso me preparar para ir ver minhas outras gestantes. Vai lá, vai lá. Mi, meu bem, muito obrigada, tá, pela disponibilidade, né, de estar aqui conversando com a gente. Tenho certeza que trouxe muita informação, assim, valiosíssima, trouxe recados, assim, que a gente só dá valor realmente depois que passa essa questão da informação, de procurar, de se munir realmente, assim, de ir atrás das coisas. Isso faz muita diferença. Então, muito obrigada por ter trazido isso para gestantes. Acho que é muito válido, assim, a gente sempre reforçar essas coisas. E foi uma delícia Sim, também relembrar a chegada aí da Maju. Saudades. isso é completa. Ah, deixa eu só mostrar. Me mostra. Deixa eu só mostrar. Ai, que É, linda! é o registro da nossa casinha, a primeira casinha da Maria. Linda! Ficou maravilhosa, gente. Linda. Fiz uma bordinha ali meio arroxeada e daí o centro bem rosinha. É, a nossa Ai, esses casinha. registros são maravilhosos. Sim, são lembranças que ficam para a vida toda. E Uhum. assim, no final, é, se empoderem, mulheres se empoderem, acompanhantes se empoderem, tenham informação, se cerquem de bons profissionais, levem a Bia junto porque ela é maravilhosa. Ai, além de ser muito divertida. As piadinhas vêm no pacote. Mi, meu bem, muito obrigada, tá? Boa noite pra vocês. Manda um beijo aí pro pessoal, um beijo pra Maju. Gente, brigadão pra quem tá aqui conosco também, né? Obrigada pra quem assistiu a live, ficou aqui com a gente. Vai ficar gravada. E próximas vem aí também. Então, espero vocês por aqui. Espero que essas informações também estejam ajudando aí, tá bom? Um beijo, Mi. Beijo, boa noite, gente. Até mais. Oi, tchau.